No episódio de hoje, a gente vai conversar com o Kleber Tamaguzuco, é treinador esportivo especialista em esporte de endurance, com foco em MTB e XCO, maratona, ultramaratona e enduro, e também ciclismo de estrada, e é meu treinador. Bem-vindo, Kleber, obrigada por aceitar o convite, e vamos bater esse papo. Beleza, obrigado pelo convite, Cris. Espero que a gente possa fazer o nosso melhor hoje para tocar algumas pessoas e trazer uma informação de qualidade para elas. Que assim seja e vai ser. O Kleber já atende mais de 19 países, né, Kleber? Mais de 20 anos de experiência, mais de 1.200 pódios pelo mundo. E é muito tempo, é muita história e bastante conhecimento. Tem bastante tempo. Assim, a educação física foi algo que eu escolhi porque eu fui atleta, né, das categorias de base e chegou naquela época de estudar ou focar no esporte. Hoje eu olho e vejo que meu pai tinha razão, né? Acho que meu cérebro funciona muito melhor do que o meu corpo, então eu optei por focar nos estudos. Mas obviamente que o esporte, como era muito importante para mim, eu acabei escolhendo a educação física e já tem 20 anos de formado, né? Então são 23, 24 anos estudando educação física, temas correlacionados sempre à performance humana, né? Então é bastante tempo já de estrada aí. Eu fiquei super contente quando você aceitou esse convite, porque eu gosto de pessoas interessadas, pessoas que buscam conhecimento em você. Desde o primeiro contato que eu tive com você até hoje, isso ficou muito claro, assim, só cada vez mais eu vendo isso ficando mais claro de que você é alguém que busca aprender sempre, tá sempre, sabe, indo e cavando e atrás, eu gosto disso e eu queria que você compartilhasse esse conhecimento com a gente, né? Vou fazer meu melhor. Acho que dos pilares assim que eu tenho para mim enquanto profissional, mas não só profissional, enquanto pessoa, assim, é essa questão do que em inglês ali o termo que se usa mais é o lifelong learning, né? Tipo, é o ser o aprendiz contínuo até o seu fim da vida, né? Então, assim, é aquele velho ditado, assim, viva como se fosse morrer amanhã, estude como se fosse viver para sempre. Então, acho que isso é uma coisa que me interessa muito, estudar sobre esporte e sobre pessoas, sobre performance humana. E talvez a gente entre em algum momento nessa conversa sobre o que é performar e sobre o que é físico, né, que são coisas não necessariamente que caminham juntas o tempo todo e tem correlação. Mas isso é uma coisa que me interessa muito, a performance humana, como extrair o melhor do ser humano no esporte ou enfim, qualquer esfera. Então, uma das áreas que eu gosto de estudar muito são os experts. E espero trazer um pouquinho disso aí hoje, fazendo já um disclaimer inicial, né? A gente sempre tem, quando a gente está gravando, sempre tem um tempo limitado, por mais que mesmo que a gente hoje esteja aqui num ambiente tranquilo, onde a gente vai trabalhar e vai conversar mais sobre os temas ali, mas ainda assim a gente tem um tempo limitado, não é que a gente pode começar hoje e acabar daqui a um mês, né? Então já faço um disclaimer que assim, eu vou tentar trazer o meu melhor e assim, eu sou um cara que eu já gosto de olhar primeiro o macro para vir para o micro. Então eu vou tentar trazer sempre ideias mais gerais para que isso possa despertar, de repente, uma semente do interesse em quem estiver ouvindo. E se aquela pessoa interessar, ela vai entrar ali na internet, vai buscar, vai tentar entender um pouquinho mais sobre alguns temas que a gente possa ir tocando aqui. Espero que toque algumas pessoas e que, se fizer sentido para elas, que elas também aproveitem e possam passar isso para outras pessoas que elas gostam, e a gente vai fazendo aquela corrente de disseminar a informação de qualidade, conteúdo de qualidade para a galera que gosta de bike. Perfeito. Então vamos começar falando sobre os atletas. Existe uma grande diferença entre o atleta master, o atleta jovem e o atleta profissional. Como trabalhar com esses perfis? Tá. Bom, vamos lá. Existe uma diferenças enormes entre trabalhar com um atleta em desenvolvimento que visa ser um atleta profissional
ou não. Então, assim, isso já é um ponto importante dentro do atleta em desenvolvimento. A gente tem que entender, esse atleta, ele tá praticando aquele esporte porque ele quer ser um profissional daquele esporte, por exemplo, mountain bike ou ciclismo, ou a gente tem um atleta, né, um atleta das categorias de base, que de repente ele até é muito bom na categoria de base, mas ele não tem o anseio de ser um atleta profissional, né? Então são perfis diferentes. E aí a gente tem o atleta profissional, aquele que já passou pela sua etapa de desenvolvimento e já é um atleta profissional. É um outro mundo, diferente, é outra questão, é outra forma de lidar, são outros conteúdos, é um outro nível de exigência. E temos o que é a grande maioria das pessoas que vai nos ouvir agora, por exemplo, que são, em geral, os atletas amadores. Muitas vezes o atleta master amador. E aí o atleta master, ele também tem as suas particularidades nesse processo, né? Geralmente o atleta master amador é aquele que já pedalou em algum momento na infância, andou de bicicleta e aí ali na vida adulta descobriu que poderia pedalar de novo, começou a andar com um grupo, foi para a natureza, foi para a estrada, começou a gostar, a melhorar e de repente está ali, né, buscando na internet um conteúdo para melhorar, como é que eu melhoro em subida, como que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, como é que eu vou trabalhar minha técnica. Então assim, eu acredito que esse seja talvez 80% do público que vai nos ouvir, e tem as suas características também, né? E aí, assim, a gente tem N particularidades do treinamento para o atleta master, que passa, né, da etapa de vida, olhando para a parte fisiológica, aí a gente já tem um lastro fisiológico do que foi feito antes, essa pessoa já praticou esporte ou não, em que momento de vida essa pessoa se encontra, porque às vezes você tem um atleta master que quer treinar, quer competir, quer melhorar, mas está num momento de vida, de carreira, que trabalha 60 horas por semana. Aí não dá, né? Aí é mais difícil. Agora você tem aquele outro atleta master que já constituiu sua carreira, já fez o seu patrimônio financeiro e hoje está tranquilo, né? Consegue levar a sua vida sem necessariamente trabalhar, então chega ali aos seus 45, 50, 55 anos, já não trabalha mais, mas tem energia suficiente para gastar com um monte de esporte, tem os recursos financeiros que vão prover uma vida tranquila para ele, e esse é um outro perfil. É aquele perfil, esse perfil geralmente é aquele cara que quer treinar. Por quê? Porque ele já fez o que ele tinha que fazer em outras áreas e agora ele quer se dedicar ao esporte. Então todas essas particularidades são muito importantes em cada etapa, para cada pessoa e tal. Então é importante você colocar isso, porque você vê as pessoas procurando o treino do fulano, o treino do ciclano para fazer, e quando você olha a pessoa no todo, não dá para você, alguém que tem pouquíssimo tempo para treinar, não tem como ela fazer o treino de alguém que tem muito mais ou o dobro que ela. Com certeza, assim, eu acho que essa é uma questão que é importante trazer, por exemplo, para o atleta master, né? Geralmente eles têm uma limitação de tempo. Essa é uma questão importante. A outra questão importante é assim, você levantou esse tema da questão do tempo para treinar. E quando eu estou começando o trabalho com alguém, por exemplo, e a pessoa, eu sempre pergunto, quanto tempo você tem disponível para treinar? E aí eu coloco uma observação, eu falo assim, exceto o tempo de logística, que você vai se arrumar, que você vai pegar sua bike, isso e aquilo, e depois que você vai chegar, vai se banhar, vai comer. Então não conta esse tempo, você tem que se programar com isso. Mas o mais importante que isso, essa pergunta do tempo que você tem para treinar, eu também relaciono com quantas horas você trabalha e quantas horas você dorme. Porque com base nisso, eu vou ter uma ideia de quanto tempo você tem para recuperar. Qual é a qualidade da sua recuperação? Porque é a partir daí que você começa a pensar no seu treino. Você não começa a pensar no seu treino assim, quantas horas eu tenho para treinar? Tá bom, se eu dormir menos 2 horas, eu ganho 2 horas de treino, então eu tenho 4 horas por dia. Não, você não tem. Aí você não se recupera e o dia seguinte você não vai conseguir render, não vai conseguir atingir os objetivos, né? Exato. Então, assim, muitas pessoas cometem esse erro. Elas falam, não, eu preciso treinar mais para melhorar. E aí elas tiram da quantidade de sono. Ou então elas tiram do tempo de lazer com a família. Que, para algumas pessoas, beleza, é o lazer dela e ela quer ir lá fazer e tal. Mas para muitas pessoas, o tempo despendido com a família é importante. Então você começa a entrar num desequilíbrio. Para o atleta master,
eu sempre busco essa questão do equilíbrio. É assim, quais as áreas da vida que são muito importantes para aquela pessoa, né? E assim, as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de ver isso durante o processo, eu faço um trabalho que é uma questão assim da roda da vida, onde ela coloca assim, quais são os itens que têm maior peso e importância para ela, e aí depois a gente trabalha quantas horas você despende para cada uma dessas atividades e qual é a qualidade das horas que você despende para essas atividades. Porque tem muita gente que fala, eu passo 10 horas com a minha família. Só que das 10 horas, 8 você tá fazendo atividades tipo, tá jantando, tá almoçando, tá no celular. Então, assim, qual a qualidade que tem? E aí a gente vai compondo, né, isso aí, porque mais importante do que quantas horas você pode fazer agora é por quanto tempo você pode manter a sua aderência ao esporte para ter o tempo suficiente de colher os benefícios de um processo de treinamento organizado e sistematizado. Então, esse equilíbrio é muito importante. Não só para o Master, mas assim, para o Master eu vejo que geralmente é o que mais balança ali. E como que é levado em consideração os hábitos da pessoa? Por exemplo, alguém que não está acostumado a ter digamos que uma rotina. Eu tenho que treinar esse horário, X horário. É mais fácil, é mais difícil? Como que você lida com esse público? Tá. A questão da rotina, né? Você até falou uma rotina como se estivesse colocando entre aspas uma Exatamente, rotina, né? Então, porque assim, as pessoas veem rotina como algo chato. E nem sempre é algo chato. Exato. Assim, primeiro, vamos lá pensar em cada uma daquelas caixinhas de pessoas que a gente colocou assim. Então, o atleta em desenvolvimento, o atleta profissional e o atleta master, né? Então, o que eu vou falar agora, né? Deu uma estourada agora no áudio aqui. O que eu vou falar agora, eu tô voltando a minha fala para o atleta amador, né? Que tá ouvindo aqui para buscar um conteúdo de qualidade, melhorar e tal. Então, assim, para esse atleta, sempre que eu pergunto sobre a rotina da pessoa, ela fala assim, nossa, minha rotina é muito maluca, eu não tenho rotina. Eu falo assim, bom, então você tem uma rotina. Ela é maluca, mas é uma rotina. Não, mas eu não tenho, porque um dia eu trabalho tal hora, no outro dia não sei o quê, no outro dia eu tenho que ficar meio de stand-by, esperando e tal. Eu falei, então, essa é a sua rotina. Não ter um horário fixo para as coisas é a sua rotina. Você só tá associando de maneira errada a palavra rotina com o que é. A rotina é aquilo que você faz rotineiramente, né? Repetidamente ao longo dos dias. Que assim, se todos os dias eu levanto às 5 da manhã, tomo café às 9, almoço ao meio-dia, se eu fizer isso todos os dias nesse horário, aí é uma rotina, caso contrário não. E não é assim, né? Então assim, aí essas pessoas que têm os horários mais bagunçados, né, tem uma rotina mais que muda com mais frequência, né, que a rotina dela é ter alterações frequentemente em seus horários, ela geralmente tem mais dificuldade de conseguir aderir a um programa de treinamento ao longo do tempo, né? Especialmente a bike, por quê? Porque a bike demanda uma logística para você treinar. Você precisa da bicicleta, você precisa do capacete, você precisa ir para algum local que você consiga treinar. Diferente, por exemplo, de alguém que corre, alguém que vai caminhar. Você coloca o seu tênis e vai para a rua, você consegue fazer uma caminhada, você consegue fazer uma corridinha e tal. Então, essas pessoas geralmente têm um pouco mais de dificuldade de conseguir ficar ali no processo de treinamento por um longo período. Não é impossível, mas geralmente eu vejo que elas têm mais dificuldade, tá? Quando a gente olha para o atleta em desenvolvimento ou atleta profissional, daí a questão é outra. Porque assim, o atleta em desenvolvimento que quer se tornar um profissional, e é uma área que assim, uma das minhas especializações na seleção, detecção de talentos e desenvolvimento esportivo. Então assim, para o atleta, pensando ali, o menino de 15, 16 anos, que geralmente é quando eu começo a trabalhar, esse atleta, uma coisa que eu costumo falar para eles, primeiro, você tem certeza que você quer ser atleta? Porque você está escolhendo uma das profissões mais difíceis do mundo. Porque, primeiro, em geral, o mundo, né, do atleta profissional é o que
tem um autor que chama Nassim Taleb. Esse mundo é um mundo que ele escreve que é o extremistão. Então, assim, tem uma diferença, porque para o atleta jovem que busca ser um profissional, né, eu sempre pergunto primeiro lá se ele realmente quer aquilo, porque, assim, o ser atleta profissional talvez seja uma das carreiras mais difíceis do mundo, porque ela cai muito ali sobre o mundo que Nassim Taleb escreve como extremistão, né? E o que é o mundo do extremistão? O mundo do extremistão é assim, você tem esse mundo de extremistão, é o mundo onde você tem milhões de anões para um gigante. Milhões de anões para um gigante. E o gigante, geralmente, cai dentro daquela lei que fala que os vencedores levam tudo, né? Então no mercado financeiro, em alguns jogos de azar, entre aspas, né? A gente fala de the winner takes all, né? Então, assim, o vencedor leva tudo. Não tem um segundo. Quem ganha, ganha muito. Quem perde, fica em segundo, não leva nada. E o mundo do esporte profissional, muitas vezes, é assim, né? Você tem o campeão, que ele fica famoso, que ele é o primeiro colocado, ele é isso, ele é aquilo, e vem o patrocínio, e ganha um bônus, e faz uma carreira, e aparece, e vira estrela. E às vezes um segundo colocado, por uma questão de milésimos de segundo, não consegue. Ele ganha uma premiação menor, o patrocínio às vezes já não vem, você já observa na carreira esportiva do cara que abre-se um gap tão gigantesco em relação ao campeão, que esse é o mundo do extremistão, porque são os extremos. Então, no esporte a gente tem muito isso, né? É simples. Quem está ouvindo a gente, né, os atletas master, se eu falar, você tem quanto tempo que você está no mundo da bike, Cris? Eu pedalo desde que eu era pique de tita. Não que eu seja grande hoje, né? Mas desde de criança. Então, sempre pedalei. Mas há uns 2 anos foi que eu comecei, conheci uma galera de pedal, e ia eu Tenosa, a galera de clipada, enfim. E eu falei, eu gostei disso, eu gosto disso, e comecei a levar a sério. Então, hoje é extremamente importante pra mim, não é só uma prática do final de semana, sabe? Como era lá na infância. Tá. Então, vamos pensar assim, você sempre pedalou, mas tem uns 2 anos que você realmente se aproximou mais do mundo da bike. 2 anos. Então, se eu falar o nome Lance Armstrong, sei quem você sabe quem é? Sei. Quem é o Lance Armstrong? Assim, o que vem a primeira coisa na sua cabeça quando eu falo Lance Armstrong? Pra mim, vem um super campeão. Super campeão. Independente da história dele, de tudo, porque aconteceu tudo que aconteceu, que, enfim, a maioria das pessoas já conhece, sabe? Mas eu vejo ele como um talento nato. Tá. A gente pode tocar no tema talento depois, mas assim, a minha questão, por que eu perguntei quem é Lance Armstrong? Porque agora eu vou colocar um outro nome. Quem é Ian Ulrich? I don't know. Quem é Ivan Basso? Esse eu sei. Quem é Ivan Basso? Não foi... Ai, gente, ele tá me deixando numa situação muito difícil. Não, é porque é uma pergunta que eu posso fazer pra quem tá assistindo agora. Eu acompanho os nomes, mas assim, tipo, o que o cara fez? O Lance eu sei, porque, tipo, assisti a série, fui atrás pra ver tudo. E os outros não, eu conheço os nomes. Tipo, é um ciclista, esse aqui é famoso, esse também. Esse é o ponto. O Lance Armstrong, ele foi 7 vezes o campeão do Tour de France, mas hoje ele não é. Ele é 0 vezes campeão do Tour de France. Sim. Porque os títulos foram tirados dele. E ele, depois de muito tempo negando, foi lá e assumiu que ele realmente se dopava, mas que outros... Enfim, não é o tema daqui, o doping ou não. O ponto que eu quero mostrar aqui é o ponto do extremistão. O Lance Armstrong, ele é uma estrela hoje. E isso já tem mais de uma década que aconteceu. E ele continua sendo uma estrela. O Ian Ulrich foi talvez um dos ciclistas mais talentosos, né? Muitos ali na época julgavam como um dos ciclistas mais talentosos ali do pelotão. E quase ninguém conhece. E a vida daquele cara... E eu não tô falando especificamente dele e tal, ou do Armstrong, ou do doping, até porque muitos daqueles que foram segundo acabaram caindo no doping depois também. Era outra época do ciclismo. Mas assim, a questão que eu trago à luz aqui é justamente essa. Do extremistão. O primeiro, ele fica super conhecido, ele fica mundialmente conhecido.
o segundo, muitas vezes, ele fica apagado. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Você sabe que o Henrique Avancini foi campeão mundial de maratona. Quem foi o segundo colocado? Não sei. Pois é, o segundo colocado chegou a segundos do Henrique Avancini. Ninguém conhece. Assim, ninguém sabe, ninguém lembra quem foi o segundo, né? Então, assim, essas são questões importantes, porque o campeão geralmente fica marcado, né? Então, esse mundo do atleta profissional é um mundo difícil, né? Então, por que eu dei toda essa volta para falar lá da rotina para o atleta jovem que busca ser um profissional? Então, assim, primeiro, você quer ser um profissional? Você tem ideia de que esse mundo é bastante difícil, que demanda muitos anos, muitas vezes muito mais do que uma faculdade para você começar a se destacar. Muitas vezes alguém que vai para a faculdade sai, já tem um emprego, já começa a ganhar um dinheiro. O atleta, muitas vezes, ele vai ter que colocar dinheiro por mais tempo para talvez ter a chance de tirar um dinheiro lá na frente, e pode ser o extremistão. Ele pode ganhar muito. Ou não. Ou ele pode ter simplesmente uma vida mediana, que talvez seja uma vida digna, mas nem sempre é, né? Então, assim, e a carreira de atleta, essa questão de rotina é muito importante. Para quem quer ser atleta, não é uma questão de você ter uma carreira atleta. É uma questão de você ser atleta. Porque você trabalha com comunicação. Mas se você chegar num dia que você não está trabalhando e falar assim, hoje eu não vou falar. Você pode. Se nas suas férias você falar assim, eu quero 30 dias de viagem, eu vou pro meio do mato para não falar com ninguém. Por mais que o meu trabalho seja comunicação, eu posso sair do meu trabalho totalmente. Eu posso tirar um ano de probatório e viajar e ficar fazendo o que eu quiser. E isso não vai impactar muito. Quando eu voltar, eu meio que tenho as mesmas competências. O atleta... Às vezes você volta até melhor. Às vezes você volta melhor, né? Mentalmente você tá melhor, você fica mais criativo, aquele ócio produtivo. O atleta não tem essa opção. O atleta, se ele comeu mal à noite, ele performa pior no treino de manhã. Então, não é uma questão de ter uma carreira de atleta, é uma questão de ser atleta. E para isso, aí a rotina é fundamental. Não tem como você discutir, olha, tal dia eu durmo tal hora, tal dia eu treino tal hora. Não, cara, que horas você treina? Porque é o trabalho dele, primeira coisa. No seu trabalho você tem uma hora que você entra, uma hora que você sai. Você tem uma meta de produtividade. Algum parâmetro é utilizado para te medir, para que você seja remunerada por aquilo. E o atleta, ele tem os compromissos dele. Então, ele faz a rotina pensando naquilo que é prioridade, nos compromissos dele, o treino, a alimentação, o descanso. E aí, como eu falei, esse é um ciclo que se repete 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas no ano, 365 dias por décadas. Porque para se atingir a maestria no esporte, em geral a gente está falando aí de 10 anos de treinamento, né? Então, a rotina para esses dois públicos é essencial. Para o atleta master é importante, mas não é tão importante, porque não é a prioridade do atleta master muitas vezes. É o lazer do atleta master. E tudo bem. Acho que uma mensagem que eu gostaria, assim, eu vi na viagem, estava dirigindo, pensando, eu falei assim, cara, eu acho que uma das mensagens que eu gostaria de que as pessoas tirassem daqui cara, você tá me ouvindo, eu sou um treinador, você passou ali meio que, o currículo, o que ele já fez, o que não fez, eu já treinei esse, já treinei aquele, tem medalha disso, daquilo, não importa. A mensagem que eu queria trazer, assim, para as pessoas se você quer treinar para melhorar, para competir, porque você quer ganhar na sua categoria, porque, enfim, você quer se desafiar, ir mais, ir além e tal, beleza, ótimo. Você tá feliz com isso? Beleza. Procura um treinador, se dedica, vai no nutricionista, melhora a sua alimentação, dorme regradinho, estabeleça a sua rotina voltada para a sua saúde, para a sua performance. Esqueça se a outra pessoa tá falando que, por que acordar às 5 da manhã? Nossa, por que você não vai comer isso? Você tá tão magrinho, você já tá no shape. Porque você escolheu e esteja bem com isso. Eu não quero ir à balada. Por quê? Porque eu escolhi não ir à balada.
Agora, se você sofre pelas escolhas que você está fazendo para atingir esse objetivo, talvez não seja um objetivo tão importante para você ser o melhor da sua categoria, bater o seu amiguinho, a sua amiguinha. E fica bem com isso. Uma coisa que vira e mexe eu respondo ali no Instagram, no WhatsApp, as pessoas me perguntam do meu trabalho e aí eu vou questionando, né, sobre a vida e tal da pessoa para entender se o que eu faço vai ajudá-la. E eu vejo que a pessoa ela tá procurando aquilo de melhorar, de treinar, de competir, quase que por uma imposição da sociedade de que hoje, assim, cara, se você começou na bike, você começou a melhorar um pouco, então você tem que ir pra competição e se você foi pra competição, você tem que ganhar. E não. E se você não ganha, tem uma cobrança externa, assim, absurda, sendo que você não é um atleta profissional. Eu acho que nem o atleta profissional tem tanta cobrança assim, sei lá, enfim. Sim. Não, cara, fica bem com isso, faça a sua escolha. A gente tem diferentes expressões do esporte. Você tem um esporte participativo, você tem um esporte de competição e você tem um esporte profissional. E eu vejo um outro ponto também, Kleber, que é assim, eu não ganhei, mas eu ganhei. Porque eu posso não ter chegado em primeiro lugar na competição. Mas se você parar para analisar como é que foi, o que aconteceu ali, como eu fui numa anterior ou no ano anterior, você vai pegar pontos positivos e pontos de evolução, de crescimento, de aprendizado. Então isso também é um ganho. Para o mundo pode não ser, mas se você olhar para dentro de você, o porquê você está fazendo aquilo, você vai enxergar. Sim. Assim, esse tema que você tocou agora, assim, me traz algumas reflexões, né? Enfim, eu não gosto de criar muitas polêmicas, eu não sou um cara de muitas polêmicas, especialmente no ambiente virtual, quando a gente está gravando e tal, e eu não quero criar polêmicas aqui, mas assim, eu sempre sou um cara questionador, e aí algumas pessoas confundem isso com chato e outras pessoas confundem isso com polêmico. Sim. Porque, como uma amiga me falou há uns 20 anos atrás, ela falou assim, olha, você não aceita nada sem... Enfim, você não engole nada sem provar antes, né? Então, assim, não adianta você chegar pra mim e falar, não, é isso porque é isso. Desde criança eu sou assim, mas por que é isso? Ah, porque é. Tá, mas porque não é uma resposta muito legal, você não me convenceu muito, então pra mim tanto faz, se eu não quero, eu não vou fazer e pronto. Então assim, essa questão do, eu não ganhei, mas eu ganhei, é aquela frase assim, ou eu ganho, ou eu aprendo. Exatamente. Né? Então tem muitas frases que são difundidas, e assim, elas têm o seu valor, eu entendo o que ela quer dizer, entre aspas, eu entendo, porque eu entendo baseado na minha experiência, na minha vivência, nos meus conhecimentos e no momento que eu vivo. Então, assim, mas eu considero algumas frases, assim, sempre a gente tem que colocar asteriscos. Você tem que considerar o contexto, você tem que considerar o momento, você tem que considerar de onde parte a fala, para onde é a fala, porque senão a gente começa a criar um monte de frases bonitas, que vendem, são motivacionais, mas que só ficam escondendo que você tá fazendo errado. Sim. Que você tá perdendo, que você continua perdendo, que você não tá seguindo. Isso. Então, assim, voltando. Aí pros 3 grupos, atletas em desenvolvimento, master ou profissional. Sempre que eu ouço essa frase, eu questiono. Então, foi uma conversa até recente que eu tive com um lutador de jiu-jitsu, um cara profissional e tal. Foi pra uma competição, foi lá, chegou na final, não sei o que e tal, perdeu a final de novo. Pô, mas o que aconteceu e tal, não sei o que. Ah, fiz assim, assado, aconteceu não sei o que, pô, papá. Falei, tá, de novo, né? Ele, então, mas por causa disso, daquilo e tal, mas... Não, mas eu não ganhei, mas eu aprendi. Eu falei, velho, você não aprendeu. Nesse ponto eu discordo, porque ele tá cometendo o mesmo erro novamente, ele não aprendeu. Eu falei, cara, você não aprendeu. Você já tomou 2 vezes isso aí. Então você não tá aprendendo. Sinto muito. Então não tem esse discurso, ou eu ganho, ou eu aprendo. Não, você perdeu. Porque você pode perder uma competição e mesmo assim sair ganhando. Sim. Né? Porque quais são os cenários que você pode perder e sair ganhando? Primeiro, quando você fez o seu melhor, você sente que entregou tudo que você podia entregar, a estratégia foi perfeita, fisicamente você estava bem. Um ponto muito importante, você
você conseguiu extrair o seu melhor para aquele momento de preparação que você está e das condições que você tinha. Mas o seu adversário, a sua adversária, foi melhor do que você. Então, você perdeu, mas na verdade, você não perdeu. O seu adversário te superou por estar melhor naquele momento. Exatamente. Então, essa é uma condição que eu falo assim, você perdeu, mas você ganhou. Né? Porque o adversário foi melhor naquele momento. Não foi simplesmente por um relaxo, por uma falta de atenção ou por ter feito algo errado. Você fez tudo o que tinha que ser feito. Você fez tudo. É isso que eu quis dizer antes. O adversário estava melhor, estava mais preparado. Parabéns para ele, continue trabalhando. Né? Você pode ganhar quando você perdeu a competição, mas ainda assim você aprendeu algo. Efetivamente aprendeu algo. Você falou assim, hoje eu fui com a intenção de testar uma estratégia X, eu executei a estratégia, ela não deu certo, mas a minha intenção estava traçada, a minha execução foi bem realizada. O resultado talvez não tenha sido o melhor, mas para mim a evolução é bom, porque eu tinha a intenção, eu fiz a execução com maestria e eu tenho agora uma base para entender o que acontece a partir desse ponto, quais são as variáveis, e se eu repetir isso, como que eu posso melhorar, o que deu certo, o que deu errado. Então você consegue avaliar e crescer. Então esse é um outro momento que em alguns momentos da carreira do atleta em desenvolvimento, ou até mesmo do profissional, isso vai acontecer. Vou dar um exemplo para ficar bem claro para as pessoas, usando o Henrique Avancini como exemplo novamente. E eu vou usar o Henrique porque, assim, obviamente ele é o atleta que trouxe os maiores resultados para o mountain bike do país. Então o Henrique, por muito tempo, algumas pessoas que são mais novas na bike, elas nem se lembram disso. Mas o Henrique, por muito tempo, o pessoal bateu muito nele aqui no Brasil, porque ele ia nas Copas do Mundo, e aí ele largava e ele fazia uma força tremenda para chegar lá no pelotão da frente, e no final ele terminava lá em 40º, 50º, até o momento que ele começava no start loop, né, aquela volta mais curta no início de uma prova de cross country, ele ia lá pra frente e começou a pegar a ponta do pelotão. E é interessante, porque quando ele começou a fazer isso de pegar a ponta, ele pegava a ponta do pelotão, vinha alguém e batia em cima dele. E aí ele tentava de novo e alguém vinha e batia e ele rapidinho sobrava. Até que chegou um momento que eu falei pros meus atletas na época, eu falei, ó, aconteceu uma coisa importante nessa prova. O pelotão aceitou ele. Presta atenção que ele colocou a bike na frente e ninguém bateu em cima. Ninguém bateu em cima dele. E isso é um ganho muito importante. Só que isso levou anos. Só que ele estava aprendendo. A cada vez que ele fazia aquilo, ele aprendia. Então ele estava ganhando. Ah, mas ele era 40º. Só que talvez tenha sido isso um ponto importante para levar ele ao topo, né? Então, assim, essa é uma condição que aprendeu. E tem a condição que você não tem essa de, eu perdi, mas eu ganhei. Por exemplo, tem competição que você ganha e você perde. Porque você ganha o título, mas você sai de lá pior do que você entrou. Você ganhou porque você trapaceou, você ganhou simplesmente porque os adversários estavam pior e você desempenhou mal, você não foi com uma intenção, você executou errado. E essa é a pior vitória. Porque pode dar uma falsa ilusão para a pessoa de que ela é boa. Exatamente. E aí é onde ela se perde, porque ela fala assim, se eu ganhei fazendo tudo errado, eu posso continuar. Né? E tem aquela prova que você ganha e realmente sai vencedor. Né? Que você ganhou e, você ganhou e ganhou maiúsculo. Então, assim, o Bernardinho fala muito, eu prefiro um atleta mediano comprometido do que um talento que não tá nem aí. Né? Então, acho que é essa questão. Às vezes a pessoa ganha por um talento, entre aspas, e aí ela cai nessa falácia de que talvez, então eu já sou um talento, eu não preciso treinar. Aí vem aquela frase motivacional que as pessoas gostam, que é o talento supera... Não, o trabalho supera o talento quando o talento não treina o suficiente, né? E assim, nem sempre, né? Porque realmente algumas pessoas são muito fora da curva, mas em geral, essa é a única opção para quem não tem o tal do, entre aspas, talento. É trabalhar mais do que o cara que tem, né?
E a gente vê isso em todas as áreas. Você falando aí, eu comecei a analisar a minha área, que a gente vê muitos profissionais, sem citar nomes também, é claro, que eu sou extremamente crítica, assim, eu sou muito exigente, eu acho que essa é a palavra. Então, tanto que eu não consigo nem ficar ouvindo tantos locutores, porque eu tô sempre, inclusive comigo mesma eu faço isso, tô procurando sempre onde tem que ajustar, onde tem que melhorar. Eu vejo, poxa, por que fulano está ali? Se tem um outro que é melhor do que ele. Só que aí entra a dedicação. O outro que é melhor não vai fazer o que ele faz, não vai entregar o que ele entrega, mesmo sendo melhor. E é exatamente na bike também. É assim, uma área de estudo que eu gosto muito, né, que eu tomei contato, principalmente ali na segunda especialização ali no Instituto Olímpico, onde a gente estudava a alta performance, né? Então, assim, é especializado para o treinamento de alto rendimento. E ali, no trabalho de conclusão de curso, a gente estudou os experts no mountain bike XCO no Brasil. Então, eu tive a oportunidade de entrevistar todos os campeões brasileiros de mountain bike dos últimos 15 anos, se não me engano, que foi a amostra que a gente pegou. Então, eu entrevistei 7 pessoas, né, que haviam sido campeões brasileiros até aquele momento, e o foco do trabalho era entender nessa jornada de vida, né, e tal, o que tinha acontecido, os turn points e tal. E aí eu me deparei com os estudos dos experts, né, porque o que diferencia? Porque essa é uma questão importante, né, igual você falou, no meu trabalho a gente vê isso também. E aí, quando a gente estuda os experts, a gente vê que por que o esporte é tão usado como metáfora no mundo corporativo, por exemplo? Porque o esporte tem muito a ensinar, e eu costumo falar que assim, o esporte é a vida acelerada, né? Porque, voltando no exemplo do trabalho, se você não performar 100% ali no seu trabalho, por um mês, talvez assim, as pessoas nem notem, né? Às vezes você não tá bem consigo, mas você chega, bom dia, estamos aqui na Rádio... E a pessoa nem notou. Por quê? Porque você é boa no seu trabalho. E a pessoa não tem que notar que você talvez não esteja no seu melhor dia, né? O atleta, muitas vezes, isso é mais difícil de fazer. Então é a vida acelerada. Porque se você não estiver tão bem no seu trabalho por um mês, talvez ninguém note. No segundo mês, nossa, tá um pouquinho diferente. No terceiro mês, a audiência cai. E aí meio que, nossa, o que tá acontecendo? Não é o reflexo de agora, é que o ser humano tem essa habilidade de captar na visão, no áudio, né, no toque, você capta, tem um negócio estranho aqui, eu não sei o que é, né? E assim, quando a gente estuda os experts, a gente vê que as áreas, né, não tem grandes diferenças. O expert do esporte, ele é muito diferente daquele que é o expert no radialismo, que é diferente daquele que é expert como treinador, que é diferente daquele que é expert no piano, que é diferente do expert no mercado financeiro. Quando a gente estuda os experts, a gente vê eles têm muitas características em comum, eles têm trajetórias de vida que têm pontos em comum. Mas eu faço um adendo, e que para quem está ouvindo, para quem está vendo, tem um adendo importante, que eu estava conversando essa semana retrasada com um atleta. É importante estudar os experts. E eu comecei estudando os experts. E aí eu falo, tá, tem esses pontos que são coincidentes. E aí a gente cai num pensamento de primeiro nível. O que é um pensamento de primeiro nível? Já que todos os experts têm esse ponto aqui em comum, eu vou fazer o ponto em comum, logo eu me tornarei um expert. Esse é o pensamento de primeiro nível. Aí eu falei, beleza, mas tem um monte de gente que tem isso aqui. E por que essa pessoa não foi expert? E aí eu fui para o pensamento de segundo nível. Então eu vou estudar o que diferencia os experts, aqueles que chegaram no topo, daqueles que quase chegaram no topo. E aí a gente vê que talvez não tenha tantas diferenças. E a gente nota um ponto muito importante, que é a sorte. Que na nossa cultura meritocrática, entre aspas, que também é uma palavra que é bem difícil de ser usada, mas assim, na nossa cultura, entre aspas, meritocrática, a sorte é como se fosse algo ruim, se você teve sorte na sua vida. E na verdade, a gente vai ver que a sorte
determina muito do que acontece na nossa vida. Um encontro ou um desencontro. Então, assim, quando eu faço esse adendo, né, que eu falei dos experts nas áreas, e abri esse parênteses para falar dos quase experts, que a gente chama de near elite ali no esporte, tá? E aí eu vou abrir outras aspas, que é para falar dos perdedores. O que os perdedores têm de diferente? Será que é só pegar e inverter os experts? Não. Será que é tão simples? Será que é tão simples a gente chegar numa resposta do que torna essa pessoa expert ou não? E aí, enfim, me deparando com esses estudos dos experts, daí eu fui buscar material ali um pouco nos estudos sociológicos, né? E a gente vai ver que tem algumas coisas ali na sociologia, e uma delas, eu não sei se eu entro nesse tema, mas... Pode entrar, enfim, fique à vontade. Que é assim, tem um negócio que chama a profecia autorrealizável, né? E isso é muito presente no esporte. Vou dar um exemplo do que é a profecia autorrealizável. Você pega um menino, né? E uma coisa que a gente adora fazer, quando você pega um menino ou uma menina, usando a sua palavra talento, tá? Porque esse é um tema que gera uma discussão de um podcast, de um vídeo inteiro aqui. Mas assim, você pega um talento ali com 11 anos e alguém, sei lá, o treinador da seleção brasileira olhou e falou assim, esse menino ou essa menina é um talento. A partir daquele momento que você colocou o seu dedo na testa daquela criança e falou assim, essa criança é um talento. E o outro que estava do lado não é um talento. Mas talvez não seja tanto. Aí lembra, talvez o campeão brasileiro aqui ganhou por 1 segundo de diferença desse aqui. Só que esse menino, ele já andava com uma bicicleta top aos 11 anos. Ele vinha de uma família com uma boa condição financeira que levava ele para as provas, ficava no hotel, chegava com antecedência. Ele estudava numa boa escola, tinha professor particular para cobrir os dias que ele faltava porque ele tinha que viajar. E esse menino aqui, ele ia numa bicicleta emprestada, um número maior. Ele trabalhava com o pai e comia pão com manteiga antes de competir. Chegava no dia da competição, não olhava o percurso, por quê? Para economizar na diária do hotel. E aí, um expert na área põe a mão na testa desse menino e fala, esse aqui é um talento. A partir desse momento, você abre um leque de oportunidades para essa criança, que aí fala, opa, se é um talento, então eu já quero ele na minha equipe. Vou pôr meu uniforme, toma aqui minha bicicleta. Você tem pneu à vontade, pode queimar, ver o que é melhor para essa pista. Não, peraí, vou colocar um mecânico à sua disposição. Não, você vai pegar seu numeral e fazer inscrição e se preocupar onde você vai ficar? Não, deixa que a gente cuida. Olha, vem aqui, massoterapeuta, cuida da perninha dessa criança. Toma o melhor suplemento. Toma milhares de seguidores. Por quê? Porque afinal você ganhou. E aí você abre ainda mais o gap, que era de 1 segundo entre o campeão e o segundo. Esse que foi o talento que eu pus a mão na cabeça dele, ele começa a ter acesso a muitas oportunidades que vão dar o que a gente fala de vantagens acumuladas. Então, até esse momento, ele tinha 1 segundo. Mesmo com todas as vantagens de vida que ele tinha 1 segundo para o segundo. Mas as vantagens vão se acumulando, e aí ele corre uma prova na Europa, e ele vê um mundo diferente, e ele estuda idiomas, e ele conhece outras culturas. E as vantagens vão se acumulando, que esse gap realmente fica tão gigantesco que aquela profecia feita por um expert, apontando aquela criança de 11 anos como o futuro campeão mundial, ela é uma profecia autorrealizável. Por quê? Não porque realmente só esse aqui era o talento, mas talvez porque esse não teve acesso às oportunidades. Então, por isso é tão difícil justificar o uso ou não da palavra mérito. Sim. Porque você não parte do mesmo ponto para atingir o mesmo resultado. Então, quando você mede pelo resultado, você não mede pela jornada. Mas o esporte competitivo, ele é por si só assim. Ele é um pouco excludente. E é por isso que muitas vezes eu gosto de pegar esses casos, né?
Eu pego os meninos e ali eu falo, nossa, cara, vai ser difícil. Por quê? Porque, pô, a família não tem uma estrutura, não consegue dar uma bike boa. Cara, o cara não fala inglês, ele não tem uma cultura, né? Então vai chegar uma hora que chega na época do vestibular, 17, 18 anos. E aí, cara, você vai estudar? Você vai trabalhar? Você tem que se mexer. Porque é diferente você vir de uma família boa, que teu pai e tua mãe vão te bancar até 30 anos. Se você quiser fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, você fica até 40 anos profissão estudante. Ah, não, eu quero tentar a vida como atleta. Você pode tentar, por quê? Porque financeiramente você está sustentado, porque você tem uma família que está te apoiando. Você não tem preocupações, digamos assim. Tem preocupações, mas são diferentes as preocupações, né? Porque todo mundo tem. Nem que seja como que eu vou administrar a minha grana. Preocupações, assim, com essas coisas que são Sim. pilares, né? Sim. Você não tem de onde vem a minha comida, como que vai entrar aqui a minha roupa, o meu calçado. Uhum. Então você não vai se preocupar com essas coisas que são a base, que são fundamentais, né? Exato, é o que é fundamental, que são as necessidades fundamentais do ser humano, né? Que é dormir, comer, se hidratar, né? Então são necessidades assim, é fisiológico. Você tem que ter onde morar, você tem que ter o que comer, você tem que ter o que beber. E para algumas pessoas, mesmo num esporte que tem um custo alto, como a bike, vira e mexe a gente tromba com um caso assim. Algum atleta jovem que tá ali se esforçando, que o pai se esforça, que compra uma bicicleta ali, aí pega uma peça de uma, peça de outra, sabe? E isso me toca muito, porque eu vim de uma condição não tão difícil quanto essa, mas nunca foi fácil. Então, assim, a minha primeira bicicleta, eu fui trabalhar. Eu tinha 13 anos e eu falei, eu quero uma bicicleta. Meu pai falou, não dá pra comprar essa bicicleta que você quer. Porque ele me deu uma de ferro, pesadona. Eu falei, nossa, eu não consigo andar com os caras. Eu fui trabalhar fora. Eu já trabalhava, sempre trabalhei com meu pai, desde 7 anos de idade. Eu ficava ajudando a colocar preço nas coisas e tal. Meu pai sempre foi comerciante. E nessa época eu falei, não, então peraí, só que eu trabalho com ele, não ganho dinheiro, eu não vou conseguir comprar a bike. E aí eu consegui um empreguinho ali, eu fiquei 8 meses no emprego até conseguir o dinheiro da bike. Consegui o dinheiro da bike, saí fora. Saí fora, comprei minha bicicleta, falei, agora vou andar de bicicleta. Então, mas nunca foi fácil, mas nunca também faltou nada. Sempre tive super condições e meu pai sempre falou, cara, estudo e comida eu vou te dar, o resto você se vira. O resto você faz acontecer. E sou muito grato por isso. Mas assim, considerando essas questões do ponto de partida e o ponto de chegada, o esporte ele mede o ponto de chegada. O esporte competitivo, ele mede o ponto de chegada. Ele não quer saber de onde você partiu. O que aconteceu ali naquele meio termo. Exato. Então, é preciso considerar essas coisas e é preciso que esse tipo de informação da vantagem acumulada, da profecia autorrealizável e N outras informações que a gente vê presente na sociologia, por exemplo, para diferenciar os experts dos quase experts dos perdedores, aqueles que não foram, e usar a palavra meritocracia, é preciso analisar esses pontos. E as pessoas envolvidas no esporte, especialmente com o esporte de formação, elas deveria ser obrigatório elas terem esse conhecimento, para não fazer esse tipo de questionamento. Porque a gente tem no esporte, por exemplo, de formação, a gente tem um negócio que a gente fala que é o fator de idade relativa. Né? Então, assim, pensa o seguinte, qual que é a diferença maturacional de uma menina de 9 anos e uma de 11? Você olha no corpo da menina e você consegue identificando a maturação daquela menina ou daquele menino. É muito grande um menino de 9 para 11. Sim. De 11 para 13. E você nota que você vai numa escola ali que tem as crianças, você chega, né, as mães e os pais, eles ficam preocupados muitas vezes. Não, meu filho é menor do que os amiguinhos. Leva no médico. Mas olha, doutor, ele é o menor da sala. Coitado, tem alguma coisa errada, né? Não tá comendo, alguma coisa assim. Aí o médico fala, não, tá normal. Porque isso, muitas vezes, o que acontece? Você pode ter diferentes graus de maturação para a mesma idade cronológica. 11 anos, mesma idade cronológica. Você tem idades
Você tem graus de maturação diferentes, que a gente fala de idade biológica ali. Até a mentalidade também. Também. Então, assim, você pode ter um menino de 11 com um corpo de 9 e um menino de 11 com um corpo de 13. Depende do grau de maturação. E aí, ainda tem uma outra questão, que é esse fator da idade relativa. Então, nas categorias de base, geralmente elas são divididas ali de 2 em 2 anos. Então, se o menino de 11 está competindo com o de 13, a maturação, geralmente, ela é muito gritante, ela é muito diferente. E aí, quando você pega um menino de 11, atrasado maturacionalmente, biologicamente, ele está ali com 9, 9,5. E aí você pega um menino de 13, que é o final da categoria, adiantado 2 anos, você está colocando um gap de 5 anos, que é metade da vida daquela criança. Maturacionalmente, eles têm um gap gigante. Então, por isso que a gente vê muitos campeões da categoria sub-15, sub-13, sub-17, falam, nossa, esse vai ser o futuro campeão. E eles somem na sub-23 e na elite, então, já era. Já era. Por quê? Porque aquele efeito da maturação vai se dissipando no tempo. Mas tem um efeito que é importante e nem sempre se dissipa, que é o efeito da idade relativa. Geralmente, as categorias elas são divididas pela idade em 31 de dezembro do ano corrente. Na maioria dos esportes é assim, alguns são diferentes, mas na maioria dos esportes é assim. Então, se eu tenho um atleta nascido em 1º de janeiro e um atleta nascido em 31 de dezembro, eles têm só um dia de diferença. Eles nasceram os dois, um em 83, um em 84. Não, deixa eu trazer para as crianças, né? Um em 2011, o outro em 2012. Mas esse de 2011 nasceu no dia 31 de dezembro e esse nasceu no dia 1º. Eles estão em categorias diferentes. E aí o cara que nasceu em 1º de janeiro, ele pode estar numa categoria mais fácil, entre aspas, porque ele já é mais velho, ele é 1 ano mais velho que o cara do 31 de dezembro. Então ele é mais velho. Se ele tiver uma maturação adiantada, ele vai se sobressair. E o menino do 31 de dezembro, geralmente ele leva desvantagem nas categorias de base, porque ele sempre competindo com atletas mais velhos. E aí pode ter esse erro de seleção do atleta talento, que simplesmente tira o atleta do 31 de dezembro. Por quê? Porque ele está competindo com atletas mais avançados. E esse atleta, quando ele chega, geralmente ele é um ótimo atleta, porque ele sempre foi superando essa dificuldade, foi melhorando e foi seguindo. Mas a gente vê que hoje tem menos, mas ainda tem esse efeito da idade relativa. Há algumas décadas atrás, esse efeito da idade relativa ele era bem estudado e bem demonstrado nos dados. Hoje a gente já vê alguns dados assim que tem um efeito, especialmente até a Júnior Sub-23. Depois ele se dissipa na elite. Justamente porque ali na elite você vai medir as capacidades máximas do ser humano ever, né? Tipo, de sempre. Qual é o pico de performance do ser humano daquele esporte. Então, aí não depende se você nasceu aqui ou ali, porque vai meio que equalizar e dissipar essa diferença. Mas para chegar na elite, isso é importante entender. O atleta que nasce no 2º semestre, ele geralmente já tem mais uma desvantagem. Então, assim, só pra gente tocar em 3 pontos, que não tem nada a ver com talento, não tem nada a ver com empenho, não tem nada a ver com quanto você quer ou não quer aquilo, mas que influenciam absurdamente na trajetória de vida esportiva de um atleta jovem. Isso vai acontecer com o master, vai acontecer com o profissional, e isso no esporte como na vida. Aí, nossa, eu dei uma volta gigantesca, falei de um monte de coisa, mas a gente estava falando lá no começo, né, dos experts, os near elite, quase expert, e os perdedores. Então, assim, será que os perdedores eles não queriam tanto quanto aqueles que ganharam? Com certeza queriam, né? Não sei, talvez não. Talvez não. Ele simplesmente não queria tanto e ele não fez por onde, realmente. Ele chegava atrasado no treino, ele não comia mal e tal. Então, pronto, tá justificado. Você perdeu porque você fez tudo errado. Desculpa a palavra, mas você só fez cagada, não adianta, entendeu? Ia ter que ter um talento gigantesco. Deus tinha que gostar mais dos seus olhos, do branco dos seus olhos, do que de todo mundo na Terra. Pra você poder se sobressair sem fazer nada.
Então, assim, só que tem muitos pontos em comum também, vários perdedores. E aí tem um ponto que eu gosto de conversar sempre que eu tenho oportunidade com as pessoas, que é o seguinte, levando todas essas questões em consideração, assim, né? Você vê que é muito complexo. Muito. Né? Então, assim, a gente estava conversando aqui em off, antes de começar o programa, falando sobre aquela metáfora do carvalho, né? Então, só para eu não me perder, eu vou falar da metáfora do carvalho e depois eu vou falar do pinto. Ok. E não é não sacanagem. É o que vocês estão pensando. Eu vou falar de um pintinho. O filho da galinha lá. Seguinte, a gente tem uma metáfora, né, que é muito legal, que tá no começo do livro chamado Foras da Curva, em português, tá? Do Malcolm Gladwell. E tá bem no começo do livro. É um livro que eu recomendo. Eu sempre recomendo para todo mundo, já dei de presente para um monte de gente, que eu acho que é um livro de fácil leitura, que traz vários conceitos que eu acabei de mencionar, mas de uma forma simples, que a gente entende. E aí você conecta com a sua vida e fala, cara, é mesmo. E aí abre um pouco a cabeça. Mas assim, ele traz no começo desse livro uma metáfora do entendimento dos experts com um carvalho, né? Porque o carvalho, assim, quando a gente fala o carvalho, quem não sabe o que é um carvalho, talvez os jovens aí, entra no Google, coloque e veja a imagem de um carvalho. O carvalho, ele é conhecido por ser uma árvore muito forte, muito resistente, vive muito tempo, tipo, é o rei da floresta ali, né, das tipo árvores. o leão da selva. É uma árvore muito forte, né. E aí ele faz essa metáfora que, assim, todo mundo sabe que o carvalho mais alto da floresta se originou de um fruto, de uma semente forte e resistente. Mas será que temos informações suficientes sobre o solo que estava à volta daquela semente forte e resistente? Do coelho que não roeu aquele carvalhinho quando ele estava nascendo? Ou do lenhador que não cortou o carvalho quando ele tinha somente alguns centímetros? Né? Ou então, eu poderia acrescentar outras coisas que não estão, mas da sorte de não ter pegado fogo naquela floresta, tá? Será que a gente tem informação suficiente da luz solar que bateu nesse carvalho e não bateu naquele que estava 40 centímetros para lá? Será que a gente tem tantas informações sobre a vida da pessoa para identificar o porquê que aquele carvalho é o mais alto e o outro não? E ele faz essa metáfora com os experts. Porque o expert é o carvalho mais forte, mais resistente, mais alto. Mas é isso. A gente tem que lançar a luz sobre questões que não estão sendo discutidas. Porque, assim, será que é só isso? É só você nascer forte e resistente? Porque tem um monte de semente forte e resistente que foi lançada em lugares diferentes. E às vezes não bateu a mesma luz, ou o coelho foi lá e roeu. Ou então, a terra não era boa o suficiente. Ou a terra não era boa o suficiente. Então, assim, tem um autor que chama Pierre Bourdieu, que eu me deparei ali no mestrado, né? Quando eu estudava essas questões mais sociológicas ali para tentar entender. E apenas tentar entender um pouco desse processo, que num dos livros dele ele traz um negócio muito interessante que fala assim dessas questões dessas vantagens que a gente tem, né, das vidas, enfim, ele é um cara que estuda muito essas questões sociológicas e tal. E aí uma questão importante ali é assim, talvez o maior mérito que a gente tenha na vida seja o local que a gente nasceu, a família, o nicho de pessoas que nós estávamos envolvidos, o lugar onde a gente nasceu. E isso... Eu fico vendo a história da minha vida, você falando aí. Porque assim, isso é muito simples. Eu falo assim, se o Gabriel Medina tivesse nascido, crescido e chegado aos 30 anos morando no topo da montanha, no meio de Minas, será que ele teria sido um campeão do surf? Talvez não. Não, se ele nunca saiu de Minas, ele nunca ia ser surfista. Então assim, cara, não seria. Ah, mas será que ele não era um talento? Podia sendo ser. Ou não sendo, ele tá no lugar errado, ele nasceu no lugar errado. Então assim, aquela questão das vantagens, das pequenas vantagens que vão se acumulando. Poxa, se eu nasci numa família que tem uma condição financeira, que eu tenho um círculo familiar saudável, que me apoia,
que me guia por bons caminhos, é diferente de nascer numa família que tem uma condição financeira mais difícil, que, sei lá, o pai foi preso porque assassinou alguém, a mãe sei lá, drogada, perdida, foi criado pela avó, e você desde criança trabalhou para conseguir levar uma ajuda para sua avó para dentro de casa, e descobriu no esporte ali uma válvula de escape, e teve sorte ali, e as pessoas veem que você é bom e vão te ajudando. Só que são duas histórias diferentes, né? Então, é sempre legal, eu gosto de trazer essa metáfora, porque a gente precisa de um pouco mais dessas informações, mas para o esporte profissional a gente não pode esquecer, independente de onde você partiu, a nossa régua aqui é quem vai chegar mais longe ou mais rápido. Eu não quero saber da sua vida, a gente vai medir por aqui. E isso eu trabalho muito com os atletas de desenvolvimento. Hoje eu estou trabalhando com um atleta jovem, que eu não vou falar o nome dele, mas ele vai saber quem é. Que assim, eu falo para ele assim, cara, é o seguinte, eu sempre jogo muito aberto com os atletas master, ele é profissional. Eu sei bem. Desenvolvimento, não importa. Tanto que por muito tempo eu só trabalhava com atletas a partir de 17, 18 anos. Porque eu falava, cara, eu não sei conversar com um adolescente de 15. Eu vou falar pra ele, ele vai achar que eu tô batendo nele. E não é jogar real. Então, esse atleta, eu falo muito pra ele, assim, há bastante tempo. Eu falo assim, cara, é o seguinte. Você é mais pobre, você é mais feio e a gente tá perdendo. Então, assim, pensa na situação. Você é mais pobre, você é mais feio e você tá perdendo. Então, se você quiser chegar no topo, eu não conheço outra forma a não ser trabalhar mais, melhor e por mais tempo do que todo mundo. Porque não adianta, cara. Você é mais pobre, você não vai ter acesso aos melhores equipamentos. Você é mais feio, sua cara no Instagram não vende nada. Então, ou você vai ser legal, vai ser engraçado, ou vai, sei lá, ser iluminado e as pessoas gostam de você, ou você não vai conseguir patrocínio pelas beleza dos seus olhos. E você tá perdendo. Você já tá partindo de uma condição pior e com um resultado pior. Então, assim... Já tá em desvantagem desde o começo. Você tá em desvantagem por todas as questões que eu coloquei. Mas além de estar na desvantagem, o seu resultado final é pior, é um gap grande. Então não tem outra saída, cara. É treinar mais, melhor e por mais tempo. Você vai ter que aguentar apanhar mais tempo do que todo mundo. Eu achei muito bom você falar isso, porque as pessoas não falam sobre isso. Parece que tem eu até comentei esses dias falando sobre você. Falei, ele fala as coisas abertamente. Ele não está, eu usei exatamente esse termo, ele não tá nem aí pro que você vai sentir. É verde, é rosa, é rosa. E ponto final. Então, assim, as pessoas não estão acostumadas a falar e nem a ouvir isso, aceitar que eu não tenho um bom desempenho, eu não tô tendo um bom resultado agora. Então, assim, ai, tadinho, não vai melhorar. Não tenho nada contra colocar a mão na cabeça e falar, você precisa agora de um colo, vai melhorar ali. Mas isso não pode ser sempre. Tem que ser uma exceção, não a regra. E é por isso que eu sou chata. Eu tenho que voltar no exemplo do pinto, mas assim, que o exemplo do pinto é bom. Esperem pelo pinto. Quem tá assistindo não vai embora antes que hoje vai ter pinto na mesa aqui. Brincadeira. Não, é verdade, vai ter, mas não é o que vocês Não dessa forma. Mas assim, só pontuar um negócio que você falou. Você falou assim, olha, ele não quer nem saber o que você sente. Ele vai falar, né? Mas assim, na verdade, eu me importo muito com o que a pessoa sente. O que eu quis dizer com não me importa é que assim, nossa, eu não posso falar pra ela que tá com uma gordurinha a mais, não sei o que. Não, você precisa enxergar, isso que eu quis dizer, porque eu sou assim, muito seca, eu acho, muito diretona. Sim. Assim, eu me importo muito com os sentimentos, com as emoções das pessoas, né? Tanto que quando eu cheguei aqui, a gente conversou, a gente fez uma dinâmica aqui antes, que assim, é importante, porque as pessoas, elas respondem muito à emoção, ao sentimento daquele momento, o que ela acabou de viver impacta muito na decisão que ela vai tomar agora. Então, não à toa, eu perguntei para você,
como que você está? De verdade. Fora do Instagram. E eu saí já... Fora do Instagram. Fora do YouTube. Fora do papel de profissional. Como é que você tá? De verdade. De peito aberto. E não é por formalidade. Porque é importante. Porque o que você fez meia hora antes de chegar aqui, se você foi bem recebida na recepção desse prédio ou não, faz diferença na decisão que você vai tomar agora. Então eu sou uma pessoa que eu sou mais assertivo na minha fala, eu sou mais direto. Algumas pessoas que têm criações diferentes, têm formas de se comunicar diferente, algumas vezes até falam que eu sou um pouco ríspido demais, beirando, sei lá, ser meio grosseiro, algumas vezes. Já ouvi isso umas 3 vezes na minha vida. A maioria acha que não, mas já ouvi isso umas 3 vezes. Eu também acho que você é muito direto e objetivo. É isso que eu acho. Mas eu me importo muito com o sentimento, com as emoções das pessoas. Primeiro porque isso é importante para mim, enquanto pessoa. Eu não quero te impactar negativamente. Eu não quero falar algo que vai te deixar mal, sabe? Às vezes você é uma pessoa que tá num momento de vida difícil. Eu não quero chegar e te marretar, te chutar. Não, eu vou deixar para falar em outro momento. Mas tem algumas coisas que a gente tem que falar como é. Porque senão a gente cai naquela coisa que lá no começo da nossa conversa eu falei, daquelas frases motivacionais lindas que são band-aids numa rachadura gigante num prédio de 400 andares. Tem uma rachadura, tem 1 metro de vão, aí você pega um band-aidzinho e fala, vai segurar. Não vai, cara. Você ficar falando que você vai ser 1% melhor todo dia... Cara, isso não vai acontecer, não vai. Então você já falhou no seu pressuposto. Então eu me importo muito, porque essas questões são muito importantes. Mas eu não tenho o menor problema de trazer a realidade. Eu não tenho o menor problema de falar para você assim, olha, vamos ver que são nutricionistas, se dá para baixar X peso. Por quê? Porque essa potência aqui é baixa, a gente tem um limite do que a gente vai aumentar, e se não baixar esse peso, a gente não vai chegar num parâmetro mínimo que te coloca em condições de brincar. Sim. Para descer pro play, ou você joga pelo menos, mais ou menos, ou você tem que ter a bola. Então, assim, para você ir brincar onde você quer, o seu objetivo para brincar ali onde você quer precisa disso. É ter X watts quilo de potência, é dominar X, Y, Z técnicas de bike e entender uma dinâmica mínima do esporte que você está praticando. Não chegou nisso? Você vai lá, vai largar, vai se divertir, é um esporte participativo e tudo bem, ótimo, seja feliz. Agora, para um objetivo, não, eu quero ser o melhor da minha categoria. Então tá, então é simples. O parâmetro é esse. Você está disposta a pagar o preço? Porque tem um preço, né? Outra analogia que eu faço para as pessoas entenderem é o preço tem uma lei, né? É uma lei da alquimia, um princípio da alquimia, se não me engano, que é o princípio da troca equivalente. E isso acontece na vida. É uma troca equivalente. Se a gente está aqui agora conversando, é porque a gente está trocando algo. Sim. Você está ganhando algo. Eu estou ganhando algo. Quem está ouvindo agora está ganhando algo. E há uma troca, um princípio de troca equivalente. Então, assim, por que no YouTube todo mundo pede, dá o like? Aliás, dá o like, compartilha, manda pro seu amigo, comenta. Por que toda hora as pessoas, os YouTubers estão pedindo isso? Porque isso influencia o algoritmo, se vai entregar ou não para mais pessoas. E, cara, é tão simples. Se você gostou, clicar, compartilhar, salvar, enviar para alguém, porque não te custa nada. Então, se você ganha uma informação de muita qualidade, muita relevância e faz isso, é uma pequena retribuição para quem te trouxe algo relevante, né? Se a gente está aqui agora conversando, é porque você está ganhando algo e eu estou ganhando algo. Se nós dois ganharmos algo, né, mais ou menos parecido, que nos engrandeça, que a gente possa levar algo legal para as pessoas e que elas deem um feedback, falam, pô, que top, abriu minha cabeça, pô, gostei e tal. A gente sai daqui crescendo, a gente sai daqui feliz e a gente talvez tenha ganhos semelhantes. Você vai ganhar da sua forma, eu vou ganhar da minha. Se foi bom, talvez a gente volte a fazer esse princípio da troca equivalente, volte a fazer algo parecido.
Agora, se não tem essa troca equivalente, você ganha muito e eu não ganho nada, eu não vou querer vir aqui de novo. Você, igual você falou, você tá mais ou menos 2 anos ali na bike e tal, a gente começou um trabalho há pouco tempo atrás, então tem pouco mais de um mês, vai fazer 2 meses talvez aí que a gente começou a trabalhar, então é tudo muito novo pra você ainda. Você não ouviu muitas das coisas que eu tô falando. Não mesmo. Se os meus alunos mais antigos estiverem ouvindo, muito provavelmente eles vão falar, já me falou em algum momento da nossa caminhada juntos, eles já ouviram. Por quê? Porque não adianta... Hoje eu tô aqui cuspindo um monte de informação, um monte de coisa aqui que vai servir para algumas pessoas que estejam em algum momento específico e ouçam aquilo e falam, casa com o que eu tô sentindo. Só que um monte de outras coisas não vai servir para nada, porque não tá no momento, ela não tá preparada para ouvir aquilo não faz sentido agora. Então eu gosto de lançar nos momentos certos. Mas assim, o lance do Pinto é assim, vou te fazer uma pergunta. Cris, você escolheu treinar comigo. Sim. Não foi uma imposição. Não, eu escolhi. A equipe não mandou você treinar comigo, alguém que paga suas contas no fim do mês não falou, foi eu mesma. Foi você. Mas eu me mandei. Então você se mandou. Então você fez a escolha. Por quê? Primeiro, porque eu fiquei com uma coisa na cabeça quando o Arthur, não sei se você conhece, sim. Quando o Arthur me disse que o Pablo que a gente já entrevistou aqui, que todo mundo já conhece também, ele treinou 30 dias na casa dele, aquilo mexeu comigo já lá atrás, só no rolo, e ele foi pra Brasil Ride. Falei, como assim? O que esse cara fez? Quem que é o treinador? Aquilo ficou, as coisas foram passando e tudo, e eu vi novamente o Pablo vindo lá, tava com problema na mão, e uma recuperação, entre aspas, rápida, porque tem vários fatores aí que a gente não vai falar deles agora, mas enfim, uma recuperação rápida, eu digo rápida para voltar para a pista. Eu falei, cara, esse trabalho é muito bem feito. Então eu quero saber quem é que faz esse trabalho, porque eu quero essa pessoa comigo, porque eu gosto disso. Eu gosto de dar o meu melhor e ter as pessoas que também dão o seu melhor comigo. E foi assim que eu cheguei até você. Então, a dedicação que você tem e como você extrai o melhor e leva a pessoa aquilo, me encantou. Tá. Como que você acha que é o processo de decisão da maioria das pessoas hoje para buscar um treinador? A minha opinião pessoal é Maria vai com as outras. Mas assim, Tá funcionando pro fulano, então eu vou ali. Isso é bom. É igual a moda. Na época da pandemia, bike virou moda. Então, todo mundo tá pedalando, eu vou pedalar também porque é legal. Então, eu acho que a maioria das pessoas escolhe dessa forma. Posso estar errada no que eu estou... E aonde que elas ficam sabendo? Internet. Tudo na internet. Aonde? Onde? Instagram. A maioria eu acho que é Instagram, gente. Tá. Redes sociais. Muita rede social. Assim, o que eu vejo hoje, e chegam algumas pessoas conversando comigo, acho que assim... De cada 10 pessoas que conversam comigo para iniciar um treino, alguma coisa e tal, acho que uma começa ou menos, tá? Porque assim, elas chegam com um pensamento errado para fazer a escolha das pessoas que vão compor aquela parte da jornada delas, chamada vida. Então você tem uma jornada grande que você inicia lá quando você começa a ser gerido, né? Gestacionado, não gerido, né? Gestacionado, ou antes da gestação até, sei lá, enfim, como cada um queira considerar, até o final da sua vida. Então essa jornada chamada vida, você tem algumas outras pequenas jornadas. E eu gosto de participar dessa jornada esportiva das pessoas de maneira muito próxima. Então assim, eu vejo que muitas pessoas vêm com a ideia errada de como que ela vai escolher o treinador. Então, assim, por que eu te perguntei isso? Porque a metáfora ali, a história do Pinto, tem a ver com isso, né? Acho que foi por isso que eu dei um monte de volta e chegamos aqui no Pinto novamente. Mas o que é o lance, né? As pessoas hoje, elas olham ali no Instagram, aí elas veem quantos seguidores você tem, se você atende algum atleta top ou não, né? E aí, pensamento de primeiro nível. Se esse cara tem X seguidores e ele treina o atleta tal, logo,
ele vai ser um bom treinador para mim. E existem muitas questões. Nossa, eu posso falar aqui um dia sobre essas questões de treinamento também, e assim, os vieses e os alinhamentos ou desalinhamentos de interesse que há nesse trabalho. Mas assim, a pessoa geralmente é isso, ela olha no seu Instagram, aí ela olha, vê se tem alguma coisa sua no YouTube, em algum blog, alguma coisa e tal, quando muito. Quem que você treina? E se você tem muitos seguidores ali ou não, então se treina alguém top, logo será um bom treinador para mim. Se treina um atleta, top. Mas é aquilo. Qual que é a diferença? Um atleta em desenvolvimento, master, e um atleta top. Um atleta elite, tá? E ainda tem uma questão assim. Porque assim, lembra que eu falei da questão sorte? O quanto que ela é maldita, assim, né? Na nossa cultura meritocrática. E, cara, a sorte é muito importante. É muito importante. Para o treinador também. Assim como é para a Cris, assim como é para o atleta, assim como é para quem está ouvindo. A sorte é importante. Ah, mas a sorte nada mais é do que o encontro da oportunidade com a preparação. Tá bom, eu sei, eu já ouvi, eu já li isso e eu falo isso. Porque é verdade. Mas a questão é, você pode trabalhar uma vida para ter essa oportunidade e ela não acontecer. Você pode trabalhar uma vida para ter essa oportunidade e ela não acontecer. E você pode simplesmente trombar com alguém que bota a mão em você e fala, cara, eu vou ajudar esse cara. Eu hoje estou em São Paulo por um acaso desses. Senão eu estaria aqui. Muitas vezes um lance de sorte. A minha carreira como treinador, eu vejo vários componentes de sorte. Tá? Quando eu comecei a estudar, lá no começo eu falei, eu sempre voltei meus estudos para a performance. Mas, veja só que interessante. Nossa, eu vou me perder de novo no parênteses, não vou falar do pinto. Mas olha só, olha que interessante. Eu fui para a faculdade, porque eu tinha sido atleta das categorias de base, decidi estudar, e quando eu entrei na faculdade, eu falo que eu sofri da síndrome do terceiro nas categorias de base. Eu ganhei 1 ou 2 corridas nas categorias de base, mas eu estava sempre ali no pódio. Até um pai de um atleta que era muito bom naquela época, ele uma vez chegou para mim e falou, cara, não desiste não, porque você é bom, você vai chegar lá. E cara, é aquilo, eu sou bom, sou terceiro, entendeu? E na faculdade eu falei, cara, eu não vou ser o terceiro. Eu não vim para a faculdade para ser o terceiro. E eu falei, eu vou estudar, eu vou ser o melhor daqui. E eu formei como melhor da minha turma, tá? Então assim, mas faltava 6 meses para formar, e eu me lembro do dia. Uma senhora que eu atendia na academia, no estágio, ela chegou e falou assim, Kleber, o que você vai fazer depois de formar? E eu não tinha uma resposta, porque eu estava tão focado em ser o melhor, em aprender o máximo que eu pudesse naquele período, em ser o melhor, que eu nunca tinha pensado nisso. E aquele dia foi quando eu comecei a pensar. E enfim, acontece que eu estava ali na cidade, eu já tinha, as pessoas já me conheciam, assim, sem falsa modéstia, acho que já tinha um nome relevante ali na cidade. Eu olhava e falava, cara, eu já ganho quase o mesmo que os professores que estão aí na área há 20 anos. Eu olhava para os caras que trabalhavam com esporte, que era o que tinha me levado para a faculdade, e falava, cara, eu ganho mais do que eles, eu trabalho menos, e eu tô num ambiente muito mais legal. Eu tô na academia, entra gente, sai gente. Naquela época, aquilo era ótimo para mim. Falei, então, vou fazer uma escolha simples. Vou buscar onde estão as melhores academias e vou continuar trabalhando na academia. Me paga melhor, mas aqui já não é o suficiente para mim. Eu fui para São Paulo. Então assim, e aí a vida foi acontecendo. Beleza. Quando eu fiz 30 anos, eu passei por um momento delicado assim na vida, que eu tive que fazer uma cirurgia de grande porte. Eu tive que fazer uma cirurgia cardíaca. Então em 1 mês eu descobri um tumor e entrei na cirurgia e fiquei na UTI, e eu saí da UTI. Me lembro de uns amigos meus eles foram me visitar assim, e eu pedi pra eles irem embora, porque eles me faziam rir, e doía demais. Eu falei, cara, vai embora, pelo amor de Deus, vai embora. Mas assim, uma coisa que aconteceu ali, foi um amigo meu falou assim, cara, vamos fazer a Brasil Ride. Eu tava no pós-operatório. Pensar em prova. Eu nem tava pedalando antes, eu tava treinando muito corrida de montanha.
e treino de força. E aí o cara falou, pô, vamos pra Brasil Ride. Eu falei, eu não sei, né? Aquelas loucuras de vida, assim, que eu falei, vamos, né? Por que não? No Brasil Ride, eu nem conhecia direito a Brasil Ride, porque eu tava meio por fora do mundo da bike. E só que aquele momento foi muito importante na minha vida, porque ali eu jamais pensei na morte, mas eu pensei muito na vida. Eu falei, cara, o que eu ainda não fiz, que se eu não tivesse mais a vida para poder, né, dar continuidade, eu teria me arrependido de não ter feito. Eu falei, cara, eu não fiz o que eu vim fazer aqui, que foi trabalhar com esporte, trabalhar com performance. E ali eu dei um shift na minha carreira, que eu falei, eu vou trabalhar com esporte, ponto. Eu tinha o meu negócio, tinha o meu estúdio e tal, comecei a sair um pouco do estúdio e cara, botei na minha cabeça, eu vou trabalhar com esporte. Aí é o lance da sorte. Olha só, nesse ocorrido todo, eu fui fazer minha recuperação na casa dos meus pais, no interior de Minas, uma cidade chamada Lambari, que coincidentemente é a cidade, coincidentemente ou não, porque ele pedalou na mesma equipe que eu fiz parte, a primeira equipe de bike em Lambari, que existe até hoje, que o Wilson Leão toca muito bem até hoje, inclusive, era a mesma cidade que o Sherman morava. E depois ele se mudou, e coincidentemente, eu fazendo meu pós-operatório, me recuperando e curtindo um tempo na casa da minha família novamente, depois de muito tempo fora, o Sherman estava voltando para Lambari. E a gente conversando, trocando ideia e tal, ele estava num momento ali que estava caindo um pouco a performance, não estava muito feliz com o trabalho que ele estava desenvolvendo com o treinador, e aí ele fazia uns negócios, falei, cara, você tá fazendo um treinamento, seu treinador tá passando uma coisa, só que você tá fazendo um pouco a mais, cara, vocês não estão se comunicando, não é uma questão que o treinamento é ruim e tal, vocês não estão se comunicando. Aí ele, não, mas eu tô pensando em mudar e tal. Eu falei, bom, você não me acompanha? Eu falei, você tá pronto pra isso? Eu falei, cara, tem 10 anos que eu estudo isso. Mas eu nunca treinei um atleta de elite. Eu sequer tava no ramo do esporte. Eu tava treinando alguns atletas de luta. Já atletas muito bons, já com título mundial e tal, mas não tava treinando atleta de endurance. Mas eu falei, eu tô pronto. Vamos fazer. Mas aí, olha só que interessante. O primeiro atleta de bike, atleta de verdade que eu comecei a treinar, exceto alguns poucos amadores, foi o Sherman Treza. Eu não sei se você conhece, porque você está menos tempo na bike, mas o Sherman foi campeão da Brasil Ride com o Henrique Avancini. Ele foi um dos poucos atletas que ganhou do Henrique Avancini. Ele foi campeão pan-americano de XCO. Acho que o Henrique foi... Eu não lembro exatamente o Henrique, que posição que ele ficou. Mas ele foi um dos poucos atletas que foi páreo pro Henrique por algum tempo ali nas categorias de entrada, de base, na Júnior, Sub-23 especialmente. Então, assim, ele é um cara que é um atleta sempre muito forte, sempre presente no pelotão, todo mundo conhece, sabe que é um cara aguerrido e tal. E olha só, eu nunca tinha treinado um cara de bike expressivo, eu fui treinar um cara que era um dos, talvez, sei lá, 3 melhores, 5 melhores do Brasil, com currículo internacional. E o que acontece? Primeira prova, ele caiu em Araxá, fraturou um monte de vértebra, ficou acho que 90 dias dormindo, ele tinha que dormir sentado no começo, depois ele só podia pedalar no rolo, a gente fez todo o processo de fisioterapia junto, treinou acho que uns 4 meses no rolo. Primeira competição, Brasil Ride Warm-Up. Ele, se não me engano, o Hugo, escapados, erraram o caminho e acabaram que não foram premiados como primeiro e segundo lá, mas o Sherman e o Hugo estavam ali disputando, erraram um pouco o caminho, não lembro exatamente a situação, mas naquele ano ele ainda foi 4º no brasileiro, ele foi 3º na Brasil Ride, camisa branca com o Henrique Avancini. Então assim, foi só aquela temporada que eu treinei o Sherman, mas qual que é o ponto importante aí? É o lance da sorte. Nada mais do que o acaso fez a gente se trombar. É lógico que sorte é o encontro da oportunidade com a preparação. Eu sempre estudei para trabalhar com performance, mas eu tive a oportunidade de um amigo meu, da mesma cidade, que começou a pedalar na mesma equipe, tá voltando a morar na cidade no mesmo período, e, coincidentemente, ele não tá muito feliz com o treinamento que estava acontecendo naquele momento.
não sei se era bom, se era ruim, eu não estou fazendo juízo de valor, não estou falando que ele estava certo ou errado. Naquele momento, não estava rolando. Igual já aconteceu com atletas comigo. Eu sei que eu estou fazendo um bom trabalho e tal, mas às vezes não não tá casa. batendo, não tá batendo. E aí a gente começa a trabalhar junto. E o que acontece depois disso? Lembra como é que as pessoas escolhem os seus treinadores? Sim. Quem é esse cara? Ele treina o Sherman. O Sherman é bom, logo ele é bom. Não era necessariamente isso. É que o Sherman, ele é bom. Ele é bom. Eu olho para os trabalhos que eu desenvolvi com ele, eu falo, poxa, poderia ter desenvolvido isso diferente. E graças a Deus, porque tem 10 anos isso. Se eu não visse nada de diferente... Alguma coisa estava muito errada na sua visão. Eu não melhorei nada, cara. Né? Tem uma frase que fala, nada melhor como voltar a um lugar que está igual para ver o quanto você mudou. Né? Então assim, mas olha a sorte, porque me validou enquanto treinador. Sim. Foi fundamental, mas não era uma validação do meu trabalho. Era uma validação do atleta. E eu entrei nesse tópico inteiro e expliquei todo esse contexto para mostrar como que a sorte é importante e como que as pessoas estão fazendo a escolha dos treinadores de maneira errada, baseada em likes, em qual é o atleta top que a pessoa treina agora. A questão certa não é essa. A questão certa tá na metáfora, tá na analogia do pinto, que é o seguinte. Eu falei isso para um atleta tem umas 2 ou 3 semanas, um atleta da elite. Cara, o lance é o seguinte, enfim, a gente tava conversando, trocando ideia, enfim, não vou entrar em muitos detalhes, até porque não tem tantos atletas de elite, pode ficar chato e a pessoa identificar, então assim, mas qual que é a metáfora que eu fiz pra ele? Eu falo assim, esse pensamento de primeiro nível, esse treinador treina esse atleta top, logo, esse atleta top é bom, o treinador vai ser bom pra mim. São tudo pensamentos de primeiro nível. Você vai e volta aqui, mas, enfim, é primeiro nível, tá? Não é um pensamento correto. E, na minha visão, a maior preocupação, a primeira pergunta que alguém deveria se fazer antes de contratar um treinador, não é quantos atletas bons ele já fez. É quantas pessoas quebraram na mão dele. Faz muito sentido. Tá? Porque assim, por melhor que seja um treinador, ele nunca vai transformar pedra em diamante. Ele pode te levar no seu melhor, no máximo que você pode ir. Não quer dizer que ele vai extrair te lapidar. De você o que não tem ali. Você não vai virar o coração do oceano do Titanic. Você não vira o maior diamante da Terra. Nenhum treinador vai fazer isso por você. Ele pode extrair o seu melhor. O seu melhor. Ele não vai te tornar um diamante. Ou melhor. Ou a melhor. Tá? Contudo, o oposto não é verdade. Um treinador ruim, ele pode acabar com um diamante.